A maçonaria é uma inimiga secular da Igreja Católica, todos sabem disso. Mas poucos conhecem o plano maçônico de se infiltrar na Igreja e dominá-la desde dentro, chegando até mesmo ao papado. Parece teoria da conspiração, mas é uma história real e documentada. Hoje nós conheceremos a Alta Venda, uma elite de apenas 40 homens que comandava sociedades secretas maçônicas como os Carbonários para derrubar monarquias católicas e infiltrar o próprio papado. Eles não atacavam abertamente. Em vez disso, seguiam um plano diabólico. O que devemos pedir é um papa segundo as nossas necessidades, diziam eles. Documentos apreendidos revelam instruções para seduzir a juventude, cooptar o clero e pregar uma revolução com tiara e pluvial. É o que veremos no vídeo de hoje. A história é uma luta contínua entre os filhos da Virgem e os filhos de Satanás, na qual a glória de Deus e a salvação das almas estão em jogo. Uma famosa meditação de Santo Inácio de Loyola trata do embate entre as duas bandeiras, a de Cristo e de Satanás. A Santa Igreja Católica age sob a luz do dia, ensinando sua doutrina publicamente, condenando os erros de seu tempo e exortando todos à conversão, seguindo assim o modo de agir de seu divino fundador que disse aos seus perseguidores: "Eu falei publicamente ao mundo, ensinei sempre na sinagoga e no templo, aonde concorrem todos os judeus, e nada disse em segredo." Os filhos das trevas agem de outro modo. Eles têm sua própria hierarquia e obedecem a uma rigorosa cadeia de comando. Mas em suas organizações, os que estão nos degraus inferiores não sabem o que é feito e ensinado nos graus superiores. A esse respeito, Monseigneur Henri de Lacy, em sua clássica obra A Conjuração Anticristã, afirma que existem duas maçonarias. Primeiro, aquela que nos permitem ver e que se manifesta através de templos próprios, boletins, revistas, até mesmo dos volumes sabiamente preparados, festas e convenções, por uma organização puramente administrativa de lojas, conselhos e obediências. E a segunda é aquela que é cuidadosamente escondida, não somente aos profanos, mas também à grande maioria dos afiliados. É do caráter particular da franco-maçonaria não ser uma única associação, mas várias associações, organizadas pela superposição de grupos, dos quais os superiores constituem verdadeiras sociedades secretas para os inferiores. Fecha aspas. Dentre essas associações, há grupos especializados em certos tipos de tarefas. Por exemplo, a história da Europa no século XIX foi marcada pela ação dos Carbonários, uma organização maçônica voltada para a derrubada das monarquias católicas. Pela sua atuação decisiva na unificação da Península Itálica às custas dos Estados Pontifícios, tema que já foi abordado num vídeo aqui no canal, e dentre outros objetivos conquistados, Louis Black já a definiu como a parte militante da franco-maçonaria. Mas, acima da Carbonária, existia uma associação mais secreta e poderosa que a comandava: a Alta Venda. Muito do que sabemos a respeito da Alta Venda é devido ao trabalho de Crétinot Joly, um historiador católico que recebeu do Papa Gregório XVI a incumbência de escrever a história das sociedades secretas. E através do cardeal Bernetti, antigo secretário de Estado, recebeu vários documentos que constavam nos arquivos secretos do Vaticano, além da intercessão da Santa Sé para ter acesso a documentos análogos em posse de nobres e diplomatas católicos, especialmente em Viena e na França. Nesta obra, Crétinot Joly demonstra que a Alta Venda é uma organização secreta composta por apenas 40 membros, judeus e gentios. Seu líder adotara o nome de Nubius, que vinha do latim nuvem, representando a sua ação nebulosa e misteriosa. Nubius ocupava um importante cargo diplomático em Roma e na Cidade Eterna organizava uma conspiração permanente contra o papado. Monseigneur de Lacy acrescenta: Nubius dera testemunho de ter compreendido que a franco-maçonaria não era outra coisa que a contra-igreja, a Igreja de Satã, e que para fazê-la triunfar sobre a Igreja de Deus era preciso atacá-la na sua cabeça. Fecha aspas. Os membros da Alta Venda eram escolhidos entre os mais astutos, os mais inteligentes e os mais prudentes da Carbonária. Mas mesmo eles respondiam a ordens de superiores mais ocultos que dirigiam sua luta contra a Igreja. Um deles, Malegari, citado por Monseigneur de Lacy, escreveu ao Dr. Brijdestem em 1836, abre aspas: "Nós queremos quebrar toda espécie de jugo, e existe um que não vemos, que apenas sentimos e que pesa sobre nós. De onde ele vem, onde ele está, ninguém sabe, ou pelo menos ninguém diz. A associação é secreta, mesmo para nós, os veteranos das associações secretas.
Exige-se de nós coisas que algumas vezes são de fazer arrepiar os cabelos. E acreditarias que me informam de Roma que 2 dos nossos, bem conhecidos por seu ódio ao fanatismo, a religião, foram obrigados por ordem do chefe supremo a se ajoelharem e a comungarem na última Páscoa? Não questiono minha obediência, mas gostaria muito de saber para onde nos conduzem tais fingidas devoções. Fecha aspas. Os mesmos homens que condenavam o voto de obediência dos religiosos como um atentado à dignidade humana obedeciam cegamente às ordens dos seus superiores ocultos. Uma das principais fontes a respeito da Alta Venda provém da Instrução Secreta Permanente aos membros da Alta Venda, que foi apreendida pela Polícia dos Estados Pontifícios no tempo de Gregório XVI. Escrita por Piccolo Tigre, ou Pequeno Tigre, que é identificado como pseudônimo de um judeu maçom, ela expõe a linha de ação e objetivos da Venda. Nela, nós lemos: nosso objetivo final é o de Voltaire e o da Revolução Francesa, o aniquilamento para sempre do catolicismo e mesmo da ideia cristã, que a permanecer de pé sobre as ruínas de Roma seria mais tarde sua perpetuação. Fecha aspas. Em seguida, o Pequeno Tigre critica o anticatolicismo de países protestantes como a Inglaterra e a Alemanha, porque o considera superficial e simplório, incapaz de realmente abalar as bases da fé dos católicos. Mas, diz ele, o papado já é parte inerente da história da Itália. Ao invés de se combatê-lo, é preciso ocupá-lo. Abre aspas. O Papa, quem quer que seja, jamais virá às sociedades secretas. Cabe às sociedades secretas dar o primeiro passo em direção à Igreja com o objetivo de vencer os dois. O trabalho que iremos empreender não é obra nem de um dia, nem de um mês, nem de um ano. Pode durar vários anos, talvez um século. Mas nas nossas fileiras o soldado morre e o combate continua. Não pretendemos ganhar os papas para nossa causa, fazê-los neófitos dos nossos princípios, propagadores das nossas ideias. Seria um sonho ridículo. O que devemos pedir, o que devemos procurar e alcançar, assim como os judeus esperam um Messias, é um papa segundo as nossas necessidades. Fecha aspas. Em seguida, ele dá como exemplo de um papa desse jeito Clemente XIV, o pontífice que cedeu à pressão das monarquias, já repletas de maçons em seus governos, e cerca de 20 anos antes da Revolução Francesa, suprimiu a Companhia de Jesus, dando um duríssimo golpe contra o elemento mais contra-revolucionário do catolicismo no século XVIII. Outras instruções nos esclarecem sobre o modus operandi das lojas. Abre aspas. Esmagai o inimigo, qualquer que ele seja. Esmagai o poderoso à força de maledicências ou de calúnias. Mas, sobretudo, esmagai-o no seu nascedouro. É preciso ir à juventude, é ela que precisamos seduzir. É ela que precisamos arrastar, sem que o perceba, sob a bandeira das sociedades secretas. Fecha aspas. Por fim, o documento trata da importância de se cooptar o clero para a Revolução, tendo em vista o objetivo imediato da unificação italiana, mas, a longo prazo, a propagação dos ideais humanistas e maçônicos. Abre aspas. Quereis estabelecer o reino dos eleitos sobre o trono da prostituta da Babilônia? Que o clero marche sob o vosso estandarte, crendo sempre marchar sob a bandeira das chaves apostólicas. Quereis fazer desaparecer o último vestígio dos tiranos e dos opressores? Estendei vossas redes como Simão Barjonas, estendei-as no fundo das sacristias dos seminários e dos conventos. E se não vos precipitardes, nós vos prometemos uma pesca mais milagrosa do que a dele. O pescador de peixes tornou-se pescador de homens. Colocareis amigos nossos em torno da cátedra apostólica. Tereis pregado uma revolução de tiara e pluvial, marchando com a cruz e a bandeira, uma revolução que não terá necessidade de ser senão um pouquinho aguilhoada para pôr fogo nos 4 cantos do mundo. Fecha aspas. Percebem-se aqui as referências invertidas ao Evangelho, uma demonstração da influência satânica nessas organizações. Para conhecer em detalhes a pesquisa de Crétzino-Joly, incentivada pelo Papa Pio IX, adquira a Igreja Católica em Face da Revolução, atualmente com um desconto especial de pré-venda. Trata-se de uma bibliografia essencial sobre a ação da maçonaria e dos revolucionários em seu empenho de destruir a Igreja e também sobre a resposta dos papas a esse movimento. Estamos publicando-a em uma edição de luxo com capa dura, fita de marcar e quase 1000 páginas. Ao participar da pré-venda, além de receber um grande desconto, você nos ajuda a arcar antecipadamente com os custos de um projeto editorial desse porte. E adquirindo o Combo 2, você ainda leva um curso com o tradutor do livro, Omar Mansur, e recebe frete grátis. Acesse o link na descrição e garanta o seu exemplar.
Até o próximo vídeo.